dia, porque nós, gaúchos, estamos passando um momento difícil, né, no Brasil, mas talvez sejamos o primeiro estado, de forma coletiva, a manifestar algo que tem sido muito falado, tem sido, inclusive, noticiado, que a gente está chamando de emergência climática, né? É um nome que foi dado para algo que é muito comum, ou seja, consequência de como a gente leva a vida, né? O planeta está dizendo, não dá mais desse jeito. E hoje, de forma muito especial, quero convidar as pessoas que estão nos acompanhando agora, ou para aumentar o som do rádio em 79,9 no FM, ou em 560 no AM tradicional, ou na aba ao vivo do site em tuaradio.com.br, ou agora também em live no Facebook. Estou mostrando imagens do estúdio já, nessa transmissão simultânea nas redes sociais no Facebook, e depois eu vou levantar lá no YouTube, @Rede Tua Rádio, no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Meu convidado é alguém muito especial, Frei Aldir Croccoli, né? Ele já deu algumas entrevistas nesses dias aqui, porque acabou de voltar do Haiti, estava na missão Capuchinha, no Haiti, está agora em Caxias do Sul, mas o Frei Aldir Croccoli, nessa história mais recente, não foi dito dele, né, que ele tem uma formação, ele é especialista em São Francisco de Assis, ou seja, ele se debruçou sobre a vida e o legado de São Francisco de Assis, e talvez seja uma das pessoas que mais entenda, né, da vida do santo, o santo considerado o pai da ecologia, um dos santos mais populares da Igreja Católica, e que nesta relação com que nós estamos vivendo faz muito sentido. Frei Aldir, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado, Beverly, muito obrigado, ouvintes todos. Estou aqui para um diálogo muito franco, muito sincero sobre este nosso querido São Francisco de Assis. Frei, se São Francisco de Assis estivesse vivo, como o senhor imagina, né? Imagino que o senhor deva ter feito essa reflexão também. Olharia para este momento, claro, a gente está falando do Rio Grande do Sul como pano de fundo, mas a emergência climática já está acontecendo. Nevou em Portugal, incêndios florestais catastróficos, gelo, tempestades, em outros lugares. No México, uma chuva de pedra que deixou 1,5 metro de altura de gelo no chão. Coisas incríveis mesmo. Bom, respondendo à tua pergunta, eu acho que ele estaria muito triste, porque acho que a humanidade não, e nessa humanidade me incluo, incluímos todos nós, não aprendeu a viver com a natureza. Né? Nós, por uma série de fatores, aliás, mas não é só recentes, né? Porque desde a antiguidade, mas nós, como humanidade, perdemos, eu diria assim, o contato afetivo com a natureza. E a ciência, ultimamente, vem nos favorecendo essa desvinculação. Né? Só para dar um exemplo, né? Quando eu era pequeno, o meu pai, para ver se ia chover na semana seguinte, ia de fora assim, olhava a lua de noite, ou se era de dia, prestava atenção no vento, e ele dizia, vai chover. Hoje, se nós queremos saber se chove, olhamos o clima-tempo. Quer dizer, não nos interessa mais só informações. E com isso nós quebramos um tipo de relação afetiva que é muito importante. E que São Francisco cultivou em grau máximo, digamos assim, né, do ponto de vista humano. Frei, sobre essa questão, a gente poderia ter 1000 abordagens, né? Sobre a questão da economia circular. O próprio Papa já vem falando já há algum tempo, né? Conclamando os jovens para sair do sofá, conclamando também para uma economia de Francisco e de Clara no Brasil, né? No Brasil a gente adaptou por economia de Francisco e Clara, mas de qualquer forma, o próprio Leonardo Boff fala muito dessas questões. Mas se a gente olhar pela perspectiva dos conhecimentos de São Francisco de Assis, é uma relação diferente. Ainda disso tudo, ainda é uma relação diferente, porque é uma relação mais fraternal com a natureza. Diferente, né, Frei? É muito diferente, porque nós temos uma relação, como é que o próprio Leonardo Boff, num livro escrito em 1973, uma coisa assim, aquele Ternura e Vigor, São Francisco, Ternura e Vigor, o primeiro capítulo ele descreve muito bem, né, como nós vivemos, nos sentimos sobre as coisas, acima das coisas. As coisas estão nos nossos pés. Francisco se sentia entre as coisas. E aí resulta uma série de consequências
totalmente diferentes, né? E é por isso que ele, por exemplo, não tinha coragem de pisar numa minhoca que passava pela estrada. A gente pode dizer, uma bobagem, não quer dizer. Não, mas esses pequenos gestos são reveladores do seu modo de se portar, do seu modo de sentir a relação com a natureza, né? Então, isso, para mim, acho muito significativo, né? Outro exemplozinho, sempre que ele precisava fazer lenha, roçar, ele mandava cortar a árvore depois do primeiro galho, porque a vida da árvore permanecesse, né? Na horta, ele pedia que o hortelão deixasse um canteiro para as ervas daninhas, né? Quer dizer, quem é que disse isso para ele? Não, ele sentia que, digamos, as ervas daninhas também têm direito à vida, né? E a gente sabe hoje, com a ciência, que nada neste mundo é inútil. Tudo tem a sua função, nós não descobrimos ainda, mas tudo tem a sua função. Então, na medida que você começa a respeitar essas pequenas coisas, você cria uma relação totalmente diferente. É isso que Francisco fez. Há muitos anos atrás, eu comentava fora do ar aqui com o Frei Aldir, que eu lembrava, né, dele, de uma participação que ele fez de formação com o grupo, né, de toda a rede de rádio, que tem essa orientação também. Nós temos um editorial que nós seguimos, né, enfim, que é Rádio São Francisco. E eu vou lembrar agora, aqui ao vivo, Frei, de algo que me marcou, que o senhor disse que era mais ou menos assim, parafraseando, né, que quando São Francisco ia, por exemplo, fazer uma cadeira, né, lá na comunidade, e tinha que cortar uma árvore, além disso que o senhor acabou de mencionar, né, do primeiro corte, do primeiro galho, se pedia licença também, com licença, conversava, né, e pedia com licença. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu era bem mais jovem, Frei, eu achei que, nossa, que ingenuidade, né, e hoje inaugura um novo jeito de a gente falar, a gente até mudou as nomenclaturas, hoje a gente fala no ambiente corporativo, ecossistema. A gente já fala isso, né? Cadeiras, microfones, como a gente está aqui, é um ecossistema que tem vida. A gente achava que não, né? Então, aquilo ecoa, como o senhor falava, né? Ecoa para além daqueles que vivem, porque continua na natureza. Sim, o senhor poderia hoje explicar melhor para todos nós isso que o senhor falava lá do pedir licença? Mas isso, eu acho que é uma decorrência, Beverly. É uma decorrência de quem se sente igual, não num nível superior. Aliás, e não é só São Francisco. Há tribos no Amazonas que quando, por exemplo, eles precisam fazer uma roça, o que eles fazem? Eles dançam no terreno durante 3 dias. Dançam. Porque a dança para eles é uma forma de oração, né? de se comunicar com os deuses, né? Eles dançam e só depois cortam, né? Também quando eles precisam lavrar a terra ou com enxada, eles também fazem orações, entre aspas, para pedir licença. Eu tenho que machucar a terra, porque eu preciso plantar. Então, é essa postura de quem tem não só um respeito, assim, não, eu não toco, não quero prejudicar, mas de quem tem reverência por tudo. Então, você fica num mundo cheio de reverências. E não cheio de objetos que nós podemos manipular, usar de qualquer jeito, onde podemos tudo. E hoje em dia a humanidade está fazendo isso. E eu acho que assim nós vamos pagar o pato por muitos anos ainda. Porque dizem os cientistas, eu acredito nisso, e o Leonardo Boff também fala, digamos assim que a humanidade fosse capaz de uma conversão ecológica 100%, de um momento para o outro. Os efeitos na natureza, daquilo que nós já fizemos de errado, de ruim, vão persistir no mínimo 100 anos. Né? Então, a situação está muito crítica. E num texto que eu li esses dias, dele, escrito agora, ele dizia assim que estamos ainda em tempo de nos salvar, não de salvar o planeta. Porque mesmo que nós sejamos destruídos, o planeta vai subsistir e de um jeito ou de outro ele vai se refazer.
provavelmente de um jeito diferente do atual, mas ele vai se refazer. O problema somos nós. Frei, eu vou lhe pedir licença um minutinho, nós temos um compromisso com a rede, tá? Nós vamos seguir aqui com a live e logo na sequência a gente já está de volta, tá bom, Frei? A gente vai para as notícias da hora, em seguidinho nós já estamos de volta. Atenção, emissoras da tua rádio. Em 5 segundos, formação de rede. Cada fio de uma peça é uma conversa sobre dar acolhimento e no fim o que interessa é o outro estar bem por inteiro. Caxias quer te ver sorrir, a estação da boa ação, onde você pode cobrir alguém do frio com coração. Campanha do Agasalho, de 11 de maio a 22 de junho. Realização Fundação Caxias. Fone 32230528. Apoio Mais Nova e tua Rádio São Francisco. Em qualquer estação, inclusive no outono, é importante proteger seus olhos dos raios ultravioleta, com óculos de qualidade comprovada. Na Ótica Martinato, você pode fazer seus óculos de grau com proteção UV em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta ou à vista com descontos especiais. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Mês das Mães com a Vector Energia, kit de placa solar a partir de R$ 6.990. Aproveite esta oportunidade e garanta já. A partir de R$ 6.990, você tem a economia de até 95% na sua conta de energia. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 981 12 9491. O bom e velho rádio agora é ainda mais necessário frente à catástrofe climática que assola o Rio Grande do Sul. Preocupada com a chegada de informações a quem não tem acesso à energia elétrica e à internet, a Universidade de Santa Cruz do Sul criou a campanha Doe um Rádio a Pilha. Caso você queira colaborar, pode doar pelo Pix doeumradio@gmail.com. A voz do seu radinho, que nunca se cala, pode salvar vidas. Uma campanha da Unisc com apoio da GERT e a BERT. O Banrisul sempre acredita na força dos gaúchos e para ajudar na reconstrução do estado está lançando o programa Banrisul Reconstruir RS. São 7 bilhões de reais para que os negócios possam se reerguer. É mais capital de giro para as indústrias, serviços, comércio, importações e exportações. Também criamos a Conta Única Banrisul, um limite de crédito empresarial para movimentar a qualquer hora. Gaúcho, a tua força move o Rio Grande e a nossa força está contigo. Banrisul. Notícias da hora. O Brasil e o mundo. 10 horas, notícias da hora. Oferecimento, programa Banrisul Reconstruir RS, porque as nossas empresas precisam seguir em frente. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,44% nos preços no mês de maio, informou há pouco o IBGE. A gasolina foi o item de maior influência nos resultados do mês, com uma alta de 1,90%. Com os resultados, o IPCA acumulou 3,70% na janela de 12 meses. No ano, a alta é de 2,12%. A interdição das operações no aeroporto Salgado Filho resultou em ao menos 4.700 voos cancelados no terminal entre os dias 3 e 30 de maio, conforme levantamento da Fraport Brasil. Desta forma, foram mais de 570 mil passageiros afetados no período em função da enchente que atinge a capital gaúcha. Ainda segundo a Fraport, apesar da retomada dos 5 voos comerciais diários na base aérea de Canoas, o número de voos comerciais por dia no Salgado Filho, em média, entre pousos e decolagens, era de 165 viagens. A felicidade anda de mãos dadas com a gratidão e com a simplicidade. Tua Rádio, presente na tua história.
O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse nesta terça que a Espanha vai reconhecer um Estado palestino, incluindo a faixa de Gaza e a Cisjordânia, unificados sob a Autoridade Nacional Palestina com Jerusalém Oriental como sua capital. Sánchez fez o anúncio durante um discurso televisionado que não reconhecerá quaisquer mudanças nas fronteiras palestinas depois de 1967, a menos que todas as partes concordem com elas. O premier espanhol afirmou também que o governo espanhol vai aprovar formalmente o reconhecimento ainda hoje, terça. Na quarta-feira da semana passada, Noruega, Espanha e Irlanda anunciaram o reconhecimento de um Estado palestino independente. Notícias da hora. Oferecimento: Programa Banrisul Reconstruir RS, porque as nossas empresas precisam seguir em frente. Notícias da hora, uma produção da Central de Conteúdo da Tua Rádio. Notícias da hora. O Brasil e o mundo. Próxima edição, às 11 horas. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O Banrisul sempre acredita na força dos gaúchos e para ajudar na reconstrução do estado está lançando o programa Banrisul Reconstruir RS. São 7 bilhões de reais para que os negócios possam se reerguer. É mais capital de giro para as indústrias, serviços, comércio, importações e exportações. Também criamos a Conta Única Banrisul, um limite de crédito empresarial para movimentar a qualquer hora. Gaúcho, a tua força move o Rio Grande e a nossa força está contigo. Banrisul. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. 10h04. Quer economizar de verdade na hora de abastecer? Baixe o aplicativo Sim Rede e ganhe desconto na hora. E para ficar ainda melhor, tem produtos da conveniência com descontos exclusivos. Pesquise por Sim Rede na sua loja de aplicativos e aproveite! Sim, Rede de Postos. Sua casa no caminho. 7 graus. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Na Prolar vivemos condomínios há 55 anos. Se você busca segurança, transparência e uma administradora que zele pelo seu patrimônio, conte com a Prolar. Ligue para a Prolar 3026-8999 para saber mais da gente de coração para o seu lar. Prolar. O Super Andreassa tem o dia da padaria, com presunto sadia a cada 100 gramas R$ 2,99, margarina cremosi por R$ 13,99 e pão francês por R$ 9,90 o quilo. O Super Andreassa, pra toda a família. Rede Tua Rádio. A frase do dia. Leia, instrua-se. O ensinamento que contém um livro pode ser o alicerce para edificar sua vida. Leia, instrua-se. O ensinamento que contém um livro pode ser o alicerce para edificar sua vida. Nós vivemos num mundo que está em mudança. O mundo não piorou. O mundo é complexo e nós precisamos entender a complexidade do mundo. Como faremos para entender o mundo? Através da busca do conhecimento. Quantas vezes a gente se perde na superficialidade? Quanta gente que limita os seus dias
na busca das ofertas das redes sociais. Ler um livro, buscar um conhecimento mais aprofundado, ter um conteúdo consistente. Isso tudo faz com que a vida deslanche e a vida encontre respostas para as infinitas perguntas do cotidiano. Nós temos que nos instruir mais, temos que buscar mais conhecimento, temos que ler mais. Não podemos ficar aí na emocionalização de fatos e de acontecimentos. Nem tudo pode se transformar numa fotografia que depois você vai postar na rede social. A vida tem que ter conteúdo, e esse conteúdo deve ser consistente. Feliz de quem se coloca na busca do conhecimento. Feliz de quem quer aprender sempre mais. Feliz de quem é um aluno, um eterno aprendiz num mundo que tem muito a ensinar. Leia, instrua-se. O ensinamento que contém um livro pode ser o alicerce para edificar sua vida. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Chora, meu cavalo. 10h08, retomando o programa Temática de hoje, especial, né? Como eu disse, nós estamos com transmissão de live pelo Facebook. Nosso convidado é o Frei Aldir Croccoli, né? Frei Aldir, ele é especialista em São Francisco de Assis. Ele estudou sobre a vida, obra, legado, né? Se debruçou sobre a vida de São Francisco e talvez a pessoa com mais condições aqui, pelo menos presente no Brasil, para a gente poder esmiuçar esse santo da ecologia, este santo, um dos santos mais populares da Igreja Católica, com o momento que a gente está vivendo de emergência climática. Retomando, o senhor explicava sobre essa questão de um ecossistema e o senhor mencionou dos povos originários, né? Que alguns povos originários da Amazônia, eles dançam, né? Eles fazem uma manifestação espiritual antes de fazer uma ocupação de uma área. O que nos faz repensar também essa questão dos povos originários e a relação com a natureza. A gente já ouviu falar também, se eu não me engano, foi também o próprio Leonardo Boff escreveu um livro sobre isso, recente, acho que é o mais recente dele, que ele fala sobre essa questão, né, dos povos originários e a relação com a terra. E que a relação com a terra é muito diferente da nossa concepção, porque para eles a terra é o lugar, é parte, né? A casa, por exemplo, mudar de endereço geograficamente para um povo que nasce em X lugar, para eles é uma violência, porque a relação com aquele lugar geograficamente faz parte da essência. Mas ainda além disso, São Francisco de Assis parece que ele ia além disso, Frei. Estou aqui ensaiando, né? Porque não era só uma questão de uma manifestação, era realmente um sentimento. Hoje, tem alguns chefes gourmets ou pessoas da nutrição que mencionam que quando a gente vai consumir folhas, verduras, a gente não deveria cortar com a faca, com a lâmina, a gente deveria rasgar as fibras. E tem toda uma explicação, né? Que diz que assim a fibra fica melhor, a gente aproveita mais biologicamente no organismo, no processo digestório. Mas há um emblema aí também, o emblema da não violência, o emblema da natureza que pertence, né? Quando a gente rasga, é diferente de a gente cortar, né? Que tem a dor do corte, é como se a gente sentisse a dor do corte. Para algumas pessoas vai parecer um pouco de loucura, né? Assim como São Francisco parecia meio louco para o contexto dele. Mas agora a gente começa a entender um pouquinho melhor. Faz sentido, pela perspectiva de São Francisco de Assis, esses comportamentos, um comportamento de não violência, um comportamento de entender as fibras, entender como funciona a natureza para poder estar com ela, né? Pedir licença, os rituais que o senhor falava e a própria questão de uma relação que ainda é mais profunda do que aquilo que a gente conhece dos povos originários, aquilo que a gente conhece, não do que é. É uma pergunta, uma questão o cenário todo, né? É um pouco complicada, digamos, para dizer em poucas palavras, né? Ainda mais se a gente não se preparou com antecedência para falar sobre isto mesmo, né? Mas eu penso assim que essa nova, a igreja chama ultimamente de conversão ecológica. É uma mudança radical
né? E que abrange todos os aspectos, por pequenos que pareçam. Por pequenos que pareçam. Então, por exemplo, assim, né? O jeito de a gente olhar para as coisas. Né? Hoje, nossa sociedade olha para uma pedra, eu posso aproveitar, posso fazer isso, para aquilo. Que valor tem essa pedra? Que valor comercial tem essa pedra? Essa pergunta não existia na cabeça de Francisco. E ele, por exemplo, fala que a lua é preciosa, a água é preciosa. A água ainda dá para entender porque nos é útil se falta ela, mas a lua é preciosa de que maneira? Né? Porque ele capta um outro sentido. E aí, falando da lua, por exemplo, para ele a lua era preciosa porque é o astro, digamos, que mora no céu e que nos faz reconhecer a nossa condição humana de pessoas frágeis, pessoas que caducam. A lua, a cada mês, ela morre e renasce, sempre morrendo. Nós somos assim, claro, não no mesmo ritmo da natureza. Mas então, Francisco desceu a uma profundidade de compreender, digamos, a mensagem que todas as coisas têm, não por palavras, mas por aquilo que elas são. Então, quando você perde a reverência das coisas, você faz das coisas aquilo que você quer. A gente se torna, como diz o Papa Francisco, autorreferenciais. A gente não olha mais do ponto de vista do outro de lá para cá. A gente só tem olhado daqui para lá. Então a gente faz o que quiser. Não sei se eu te respondi a pergunta, mas continua. Eu gostaria de abordar um outro ponto depois, mas fala. Não, o senhor respondeu, pode abordar outro ponto, por favor. Não, eu não queria deixar de dizer isso aqui, né? Porque a gente fala para São Francisco e eu acho que é um pouco assim, arriscado olhar São Francisco desde o último dia da vida dele. Quer dizer, no final do crescimento dele. E não olhar que passos ele deu para chegar lá. Né? E foram, digamos assim, passos muito, muito claros, muito difíceis e muito demorados. Não foi questão de um dia para o outro. Você sabe que ele fez o Cântico do Irmão Sol. Né? Mas esse Cântico do Irmão Sol, ele o criou talvez 10 meses antes de morrer. Então, bem no finalzinho da vida. Esse cântico não teria sido possível 10 anos antes, 15 anos antes, né, por ele. Porque o cântico não é uma série de raciocínios. O cântico é um extravasamento do mundo interno dele. Então, por isso que se usa assim uma palavra difícil um pouco, né? Que São Francisco, ele revela o arquétipo humano. Isto é, aquilo que nós, antes de chegar à nossa própria consciência, nós somos. E Francisco conseguiu se conectar com o eu profundo. Né? De que maneira? Aqui me parece que eu queria dizer isso. Acho que ele seguiu três roteiros, 3 itinerários que são concomitantes, mas ao mesmo tempo independentes um do outro. Em primeiro lugar, acho que ele se caracteriza pela espiritualidade. E toda a espiritualidade dele é sobre o parte da ideia de Deus Pai Criador. Né? Então, tudo que existe no mundo é filho de Deus. Tudo tem razão, tem sentido, tem importância, tudo tem categoria de filho. E por isso, como ele se sente no Cântico do Sol, ele diz: irmão Sol, irmã Lua, irmã Água, irmão Vento, irmão Fogo, irmã Terra, né? Diz até irmão Morte, para nós todos assusta, mas para ele tudo entra na categoria de irmão, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Então, este caminho ele desenvolveu muito desde o início. Né? Um segundo aspecto que também o acompanhou desde o início é a opção que ele fez de ser pobre. Ou melhor dito,
a opção que ele fez de não se apropriar de nada, né? E até ele tem um pensamento que ele diz assim que o nosso pecado original é a apropriação. É o nosso pecado original. Quer dizer, o pecado que está na origem dos nossos pecados. Não pensar no pecado original de Adão e Eva, mas nós pecamos muito, temos um comportamento nefasto, nocivo, exatamente porque nos apropriamos das coisas. Então, quando nós nos apropriamos, as coisas passam a ser uma extensão nossa. Perdem a reverência, perdem a preciosidade. Então, este é o segundo itinerário, o segundo caminho. E o terceiro caminho, que hoje em dia é muito difícil de fazer, quase impossível, temos que encontrar o contato prolongado com a natureza. Né? E Francisco, além dele viver num momento que não tinha carros, não tinha aviões, não tinha rádio, não tinha nada, né? Mas ele fazia 3 vezes ao ano aquilo que a gente costuma chamar de quaresmas, né? A quaresma do Natal, que começava na festa de Todos os Santos, 1º de novembro, até 25 de dezembro. Depois ele fazia a quaresma, que nós conhecemos como quaresma, e ele fazia a terceira quaresma de São Miguel, que começava na festa da Assunção da Nossa Senhora, 15 de agosto, até 29 de setembro. E ele sempre se retirava para lugares com 2, 3, 4 companheiros, só se reunindo para comer e para rezar. O resto era silêncio no seu lugarzinho. Então, esse contato diuturno, noite e dia, a sós com a natureza e consigo mesmo, fez ele entrar no mais profundo dele, né? No mais profundo de Deus, no mais profundo da natureza, a ponto de senti-la como irmã, né? Como irmã. Então, eu acho que, como nós vamos refazer isso, não sei. E hoje em dia, tu pode ver, por exemplo, Deus quase desapareceu. Para ele, Deus era um pai. A propriedade, a apropriação, a propriedade é o princípio básico do capitalismo. Um princípio básico, a partir do qual tudo deriva. E os contatos com a natureza são impossíveis quase, por causa que somos muitos. Como é que nós vamos fazer a nossa conversão? Temos que reinventá-la. Frei, deixa eu aproveitar o ensejo aqui. Muitos outros cientistas, a gente falou de alguns nomes que vieram aqui, um deles, o próprio Leonardo Boff, né, que tem um aprendizado e que foram bebê, né, no aprendizado, na vida e obra de São Francisco de Assis e trouxeram nomes novos ou nomenclaturas para aquilo que já Francisco fazia, né? Vou usar um outro aqui porque eu gosto muito desse termo, que é biologia do amor. Biologia do amor foi cunhada pelo Humberto Maturana, que é chileno, né, um neurobiólogo chileno. Ele tem várias coisas que a gente poderia usar agora, mas eu vou ficar com essa. Ele cunhou o termo biologia do amor, que é mais ou menos o seguinte: tudo que existe, que é possível ser criado, que já foi criado, existia no arquétipo divino, ou seja, num lugar que é numa dimensão superior e que as pessoas, né, nós, humanos, só conseguiríamos ascender, subir, vislumbrar esses arquétipos, ou seja, medicina, telemedicina, transporte, viagem a jato, sei lá, tudo que a gente já criou, né? A gente conseguia subir pelo elevador do amor. A única senha era o próprio amor, que nos daria essa possibilidade, né, para a gente poder trazer esses arquétipos que já existiam no mundo divino para o mundo terreno. Ou seja, tem chance. Podemos nos reinventar pelo amor. O senhor disse, eu não sei como fazer isso, mas se a gente praticar o amor na economia, o amor nas relações familiares, o amor na comunidade, o amor nas relações de trabalho, já não é um bom caminho, não é um caminho que certamente Francisco trilharia, Frei? Olha, querida, eu acho que não tem outra alternativa, né? Aliás, vamos pegar também Jesus, porque Francisco dizem que ele é um outro Cristo, né? No sentido, alguém que chegou próximo da figura de Cristo, né? Então, o mandamento único de Jesus Cristo é o amor, né? E agora é importante, como é que se revela o amor? Né? O amor se revela em ajudar
o outro. Mas todo o outro. Não é só quando a gente pensa assim, ajudar o outro, ajudar a outra pessoa. A gente ajuda os mais próximos, né? E os outros a gente afasta ou não considera dignos do amor, merecedores da nossa atenção, assim por diante, né? Mas Francisco tinha digamos assim, um respeito, uma reverência por todas as coisas, até podemos dizer um amor por todas as coisas, numa intensidade que é quase impossível alcançar, né? Mas isto é fruto de uma caminhada de 20 anos. Ele se converteu aos 25 anos e ele morreu com 44 anos. Então, na prática, foram 20 anos de conversão, né? Então, e foi uma conversão constante e crescente. Então, eu acho que nós não podemos fazer grandes mudanças repentinamente. Agora, se cada qual conseguir ou começar com pequenas coisas. Eu, por exemplo, vou contar uma coisinha pequenininha que é boba. Mas eu, durante toda a minha vida, eu me lavava e tomava banho e me secava, tchau. Eu nunca pensei em dizer, água, obrigado porque você me lavou. E eu fiz uma experiência isso durante um ano. Agora faz tempo, mas digamos assim, a relação que você cria com uma coisa, mas e aí vai para as outras, né? É totalmente diferente. E ali a gente começa na economia, nas relações sociais, na espiritualidade. A gente começa a agir diferente em tudo. Porque nós somos uma totalidade só. Interessante isso. Daria para a gente sintetizar mais ou menos dessa seguinte maneira, Frei, se a gente criar nossos rituais, aqueles que a gente tem capacidade no momento, né, Frei, respeitando também que, por vezes, a gente não tem nem entendimento para algumas coisas, tudo bem, se a gente conseguir colocar algumas, né, práticas ritualizadas, seja na questão da alimentação, o orar antes de fazer uma refeição, que eu sei que muitas pessoas ainda têm essa prática de, sei lá, de cuidar do seu pé de uma maneira digna, né? Digna não só para a gente, digna pro animal também, se ter lá sua planta, colocar um conjunto de pedras, olhar para a natureza de uma maneira diferenciada, esse contemplar, né? Que nós por vezes não fazemos, o céu, o dia, as coisas que acontecem. Isso já dá uma dimensão, no seu entendimento, Frei, de nos habilitar para esse tempo desafiante de emergência climática, porque a gente vai ver isso muito mais vezes, né, Frei? Tenho a impressão que, sim, é um pouco, digamos assim, hipotético aquilo que eu vou dizer, né? Mas eu acho que essa conversão que tu falas é uma de respeito, né? Eu diria sempre de olhar do outro ponto de vista, a partir do outro, mas olhar tudo a partir do outro. Então, quando a gente começa a proceder assim, a gente vai criando uma nova relação. Então, eu acho que aos poucos a gente vai mudando, não é de um dia para outro, né? E eu estou muito contente, porque ontem, por exemplo, eu estive numa casa de um parente aqui em Caxias, e ela me dizia assim, olha, daqui a gente não joga nada no lixo. Um tipo de um jeito, outro tipo do outro, a comida nós arrequentamos, economizamos a água, economizamos na luz, é isso que temos que começar, né? Não nos sentir donos das coisas, mas nos sentir irmãos entre as coisas. Para mim parece um segredo isso, né? E retomar a espiritualidade, né? Eu acho que sem uma grande espiritualidade nós não vamos fazer essa conversão. Porque não é fácil. Não é fácil você, digamos, resistir à tendência de não querer ser rico. Todo mundo quer ser rico. Quantos apostam na loteria para dar um salto de quilômetros, né? Isso é a expressão do anseio que está lá dentro de nós, né? Então, quanto mais rico você é, mais poder você tem. E Francisco renunciou às duas coisas, a riqueza material e ao poder,
que o poder é uma forma de riqueza. Então nós precisamos fazer isso, né? E na sociedade de hoje, realmente, eu vejo que temos um longo caminho. Lembro aquela passagem da Bíblia em que o profeta Elias tinha matado os 400 profetas de Baal. E depois, então, a rainha ficou sabendo. Ele disse, aquilo que aconteceu para eles hoje, para os profetas mortos, vai acontecer para você amanhã. E ele pegou o caminho do deserto. Foi. Depois de 3 dias de caminho, assim, deitou debaixo de uma arvorezinha e pediu para morrer. Aí o anjo acordou e disse, Elias, acorda, tu tens um longo caminho pela frente. Eu acho que nós estamos nessa situação, né? Não como pessoas, como famílias, como comunidades, como mundo. Temos um longo caminho de mudança, de conversão. E São Francisco está aí para nos empurrar para isso, né? E eu acho que o santo que mais precisa hoje nos nossos tempos, sem dúvida, é ele. Frei Aldir, muito obrigada por essa aula de São Francisco de Assis hoje. Espero que tenha chego aí para mais pessoas. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado. Um forte abraço. E eu vou fechar essa transmissão aqui com ninguém menos, Fagner, executando a oração de São Francisco de Assis para inspirar todas as pessoas, todos os gaúchos nesse dia.